Boa noite, querida. Olá, Jeová, que bom! Entramos, tudo deu certo. Boa noite. Boa noite, meu amor. Estava comentando com as pessoas o quanto eu estou feliz, né, em fazer essa live com você. Há 12 anos atrás, quando eu entrei no meu mestrado, você me inspirou muito. Você e a Juliana Algodual faziam um trabalho Poxa, belíssimo ai, Aju. com operadores de teleserviço e eu dizia, quando eu crescer, eu quero ser igual a elas. Mas aí a vida me levou para o canto. Eu não fiquei no teleserviço, mas a minha dissertação foi sobre teleserviço. Que bacana, Jeová, ouvir isso. É uma delícia. A gente que ama a fonoaudiologia está nesse caminho para isso, para inspirar pessoas, mas também para ser inspirado por elas. E eu me inspiro em você, com essa sua trajetória no canto, no teatro, você faz um trabalho diferenciado e a minha alegria é imensa de estar aqui. Muita gratidão pelo convite e por estar conversando com os seus seguidores também. Quanta gente legal, quantos amigos aqui entrando. Patrícia já passou por aqui. Muito bom, querido. Querida, eu que agradeço o convite. Eu tenho uma profunda admiração mesmo por você, porque você me inspira. E já que você me inspirou, eu sempre começo, Ana, as lives pedindo para que as pessoas elas falem um pouco da sua trajetória, porque eu adoro histórias. Histórias não só Ah, inspiram, como ensinam. Então, eu queria que você sim. falasse um pouco sobre a sua trajetória, como a CNV entrou na sua vida, tá? A palavra é toda sua. Muito obrigada. E são as histórias emocionais que geram boas memórias, né? Eu fiz fonoaudiologia terminei em 87 para trabalhar com comunicação. Eu sabia que eu queria essa área de ajudar o outro a se comunicar melhor. Ainda tinha foco muito de trabalhar com criança, mas de repente, Jeová, eu comecei a ver que o adulto tinha muitos problemas de comunicação e que precisava aí de um apoio. Óbvio que naquela época o foco era a voz. Eu fui inspirada pela doutora Leslie Piccolotto na graduação da PUC e logo no meu primeiro ano de formada já estava no SEV e fui inspirada pela doutora Mara Belal a estudar voz. E voz, lógico, estudando voz saúde, depois voz expressividade, mas a voz na comunicabilidade é o que me encantou. Então, fui trabalhar com, como você disse, operadores de teleserviços, já juntando a saúde vocal e a expressividade, operadores de pregão da Bolsa durante 10 anos, cuidando da saúde vocal deles, trabalhando com locutores, com toda essa parte de expressividade também. E não teve jeito. A comunicação interpessoal me pegou de um tal jeito que eu verticalizei toda a minha carreira pensando em como ajudar o ser humano adulto a ter bons relacionamentos interpessoais por meio de uma melhor comunicação. Também me inspirei na minha comunicação, porque os meus colegas que estão entrando aqui vão lembrar, eu era uma pessoa tímida, morria de medo de falar em público, mas eu queria partilhar aquilo que eu sei. Eu queria levar para as pessoas aquilo que eu estava estudando, pensando. Então, eu fui aplicando em mim mesma todo esse conhecimento. E lógico que quando você começa a pensar em comunicação interpessoal, juntam-se outras coisas para além da fonoaudiologia. E aí eu começo a pensar que outras tecnologias de desenvolvimento existem para entender o ser humano quando ele está com um outro ser humano. Então veio dinâmica dos grupos, linguagem no trabalho, promoção da saúde e qualidade de vida na USP, coaching, neurociência, hoje neurociência e psicologia aplicada. Então tudo isso fez com que eu juntasse um repertório de tecnologias de desenvolvimento humano aplicada à comunicação. O que me define eu sou uma apaixonada pela comunicação. A comunicação que acontece e aquela que não acontece também, porque tudo é insumo para nós nos entendermos também. Então, quando está tudo errado, não me comunico bem, isso é um repertório enorme de autoanálise e análise do outro. Então, eu sou realmente apaixonada. Venho de uma família que não eram grandes comunicadores, mas
não de destaque, mas um pai orador. Meu pai foi orador de turma, advogado, adorava se comunicar, falar difícil, citar frases em latim. Então, também eu tenho assim uma imagem, uma memória afetiva de alguém que se comunicava muito bem em casa, e eu falava, nossa, eu quero me comunicar assim com o meu pai. Então, ele já não está mais entre nós, mas me inspirou profundamente para seguir esse caminho. E aqui estou falando de comunicação não violenta, que é uma das ferramentas que nós temos para entender esse universo. Perfeito, Ana. Perfeito mesmo. Ana, agora o que seria, né? Porque a gente começou a ouvir sobre comunicação não violenta aproximadamente, acho que uns 10 anos atrás, né? Então, 10, 12, não sei, acho que foi em 2006 o livro chegou para a gente, ou foi lançado, não sei. O que seria a comunicação não violenta? É isso mesmo. 2006 ou 2007, 2006 foi o lançamento do livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, aqui no Brasil. Ele veio para o Brasil antes disso, se eu não me engano, em 98, mas se falava muito pouco de comunicação não violenta, e os preceitos da comunicação não violenta não tinham tanta reverberação como tem hoje. A comunicação não violenta é, então, uma forma de você ver a conexão humana por meio do jeito de falarmos e de entendermos a nós mesmos e ao outro. A gente tem gente que define como uma linguagem, o próprio Marshall dizia, é uma linguagem diferente, é um jeito diferente de falar. Para mim, ela é quase que uma filosofia de vida, Jová, porque ela mexe com conceitos tão profundos como autenticidade, empatia, vulnerabilidade, que são conceitos muito internos, nada superficiais, muito do conhecimento da essência humana. Então, para mim, ela é uma filosofia de comunicar-se com consciência. Consciência do quê? De si mesmo, consciência de quem é o outro, eu preciso estar muito conectada a esse outro, escutando, entendendo o que se apresenta para além do comportamento, e a comunicação não violenta também é aplicada no entorno, na comunidade, porque trabalha com esses três pilares, o interpessoal, o intrapessoal e o entorno, porque o Marshall Rosenberg mesmo dizia que se a gente usar a comunicação não violenta só para mudar o outro ou me mudar, eu estou usando como um narcótico, uma manipulação, e não é isso. Ela é usada para conexão e para fazer ambientes melhores. Ele era psicólogo, foi fazer psicologia social já observando esses comportamentos, porque que algumas pessoas eram tão compassivas, tão empáticas e outras tão violentas, e aí estudou psicologia social e verticalizou todo o seu estudo, entendendo de onde vem essa compaixão, estudou religiões, estudou com Carl Rogers, que é um humanista que também falava muito de comunicação, e de lá para cá, Marshall Rosenberg é falecido em 2015, recente, e de lá para cá toda a sua obra, palestras, workshops, pequenos artigos que ele foi escrevendo foram sendo compiladas em livros e no Instituto de Comunicação Não Violenta dos Estados Unidos, que ficou com a missão de disseminar a CNV, que é a sigla, não é? CNV, Comunicação Não Violenta, pelo mundo, aplicada em mais de 60 países, em áreas de conflitos bem sérios, conflitos raciais, conflitos de guerras civis, conflitos de território, e com bons resultados. Levada, inclusive, para órgãos governamentais, hoje muito utilizada em justiça restaurativa, mediação e conciliação, né, em tribunais. Então, ela tem uma aplicação enorme. E não é a única forma de ver a comunicação, você tem várias formas de ver, mas é muito intensa, muito ampla e intensa. Então, Ana, no livro ele fala muito desses dois eixos, né? Da empatia
e da autenticidade, né? Então, comenta um pouco para a gente o que seria empatia e o que pode bloquear ou dificultar essa conexão empática. Então, por exemplo, julgamentos, conselhos, né? E até mesmo quando a gente tenta competir pelo sofrimento, né? Em relação ao outro. Você Nossa. acha que isso são coisas que podem bloquear essa conexão empática? Com certeza, com certeza. A empatia, ela é da natureza humana. Crianças muito pequenas já sabem que o outro pensa diferente, age diferente e depois que tem sentimentos diferentes. Às vezes a gente fica muito numa empatia cognitiva. Eu sei que o outro pensa diferente. O que a gente precisa é ter uma empatia também afetiva. Eu sei que o outro pensa diferente de mim, mas ele tem sentimentos diferentes ao meu. Quando a gente fala de empatia, vem logo a célebre frase, é se colocar no lugar do outro, não é? A gente repete essa frase, às vezes até nem pensando muito o que ela significa. Vai muito além de se colocar no lugar do outro. Primeiro, porque eu nunca vou me colocar no lugar do outro de fato. Né? Os americanos têm uma frase que diz, vestir é calçar o sapato do outro, mas o sapato do outro tem um número e o meu tem outro. Então eu vou calçar, mas eu também não vou sentir o aperto, o desconforto que o outro está sentindo. Portanto, eu tenho que fazer um esforço afetivo maior de entender que situação o outro passa e entender que eu nunca vou sentir de fato igual ao que o outro sente. Mas se eu fizer um esforço, eu posso entender por que o outro sente daquele jeito. As nossas conversas, Jeová, são muito superficiais e defensivas e argumentativas. Eu quero sempre primeiro dizer o que eu penso, o que eu quero, da ordem, e eu não escuto o outro. Eu não me conecto para ter essa empatia verdadeira de dizer, peraí, o que você está me dizendo é porque você está se sentindo triste com isso? Então, eu me empatizei com o outro, percebi que ele tem um sentimento que ele talvez não esteja manifestando, mas eu estou tão conectada com esse ser humano que eu até mesmo verbalizo por ele, para dar espaço que ele verbalize o seu sentimento e seja realmente autêntico, né? A gente está vivendo um cenário atípico em todos os sentidos, mas esse mais recente nos Estados Unidos é um exercício enorme de empatia. Eu não tenho a cor do povo preto, não tenho. Mas eu posso fazer um esforço enorme de sentir o que é sair à rua e ter medo de uma violência gratuita só por conta da cor da minha pele. E por isso eu pego a minha bandeira e vou para a rua e ponho um hashtag Blackout Tuesday, porque me empatizei. Então aí vem, Jeová, não me alongando nisso, mas senão vai virar uma aula, eu tenho que tomar cuidado. Não, mas ótimo, porque tem perguntas em relação a isso. Puxa, vamos dar espaço para os nossos seguidores. Tem uma coisa da empatia que é assim, não é só saber que o outro pensa diferente e tentar sentir aquilo que o outro sente, porque é nossa natureza, porque temos neurônios espelho, porque temos a teoria da mente, mas é tentar fazer também algo com isso. Então, a empatia forte, de fato, é aquela que me mobiliza a um movimento, seja ele falar sobre o assunto, estimular que o outro fale, seja ele levantar uma bandeira, ou o que for. Porque senão eu só me empatizo, né? Aí eu tenho que fazer um exercício comigo, estou pronta para isso, é isso que eu quero, que é a autoempatia. Então, do mesmo jeito que a gente faz a empatia com o outro, eu preciso fazer a empatia comigo mesma também, e entender todo esse processo, no intrapessoal e no intrapessoal. Então, esse é um pilar bem importante da CNV, que é entender a empatia e estimular a empatia da natureza humana que existe, mas às vezes a gente não quer tomar contato com ela. Porque também dói, não é? Se dói. Né? Ana, e a questão dos rótulos? Né? A gente até falou um pouco sobre isso,
né, na nossa pré-live, né, a gente estava falando Foi. sobre a questão dos rótulos, né, de hoje a gente tem um presidente na sociedade nordestino, né, e muitas vezes vem aquela questão do rótulo do nordestino, que no passado era muito mais acentuado, hoje a gente não sente mais como a gente sentia no passado essa questão da imagem, né, como se fosse um pouco abaixo de um determinado, em relação a outra região. Então, fala um pouquinho sobre essa questão dos rótulos que a gente tem uma tendência em imprimir quando alguém se comunica, quando a gente vê alguém, enfim. Primeiro, então, mandar um grande abraço para o Leonardo Lopes e para a Ingrid, que estão na diretoria da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, sociedade essa da nossa classe que mora no meu coração. Já fui da sociedade em 2 gestões e já trabalhei em comitê de voz, de telemarketing, de tudo mais. Então, parabéns para eles, estão fazendo um trabalho belíssimo, departamento de voz também, muito orgulho de todos eles, né? O nosso cérebro, Jeová, faz isso instantaneamente. Então, o que é interessante a gente ver? Que a comunicação não violenta, ela veio a partir de uma observação do Marshall Rosenberg da vida, da família, dele, do entorno, porque viveu numa situação de muito preconceito. Ele mesmo era judeu, apanhava na escola. Da observação, ele fez estudos, também observatórios, exploratórios, e identificou várias coisas. Uma delas é a nossa tendência a ter um vocabulário de palavras para rotular e para julgar é enorme, muito mais do que observar ou descrever. Isso é uma frase dele até. E o que a gente nota? Que hoje a neurociência comprova tudo isso. O Marshall não queria nenhuma comprovação, ele queria aplicação prática. Ele é o que a gente chama do nosso fonoaudiólogo clínico, né? Que vai ali com o paciente explorando, descobrindo coisas, mas a gente precisa da ciência também, né? Então, a academia, a neurociência, hoje mostra que o nosso cérebro faz esse julgamento. Nenhum problema com isso. Faz parte. Então, até uma coisa que a gente aprende com a CNV é: não vou julgar o meu julgamento. Não vou achar ruim porque eu estou julgando alguém, mas eu vou parar e falar o que é que eu vou fazer com esse julgamento. Então, nós temos um repertório enorme: crítica, rótulo, julgamento. Nós damos nome às coisas. O nosso cérebro faz isso, né? Ele classifica, ele rotula para ficar mais fácil, economizar nossa energia. No entanto, numa comunicação, se você vai logo dizer para a pessoa: você é preguiçoso. Primeira barreira. Porque eu não estou descrevendo o que a pessoa faz, eu estou rotulando, eu estou julgando, eu estou dizendo que a pessoa é preguiçosa. Essa é uma avaliação minha. E é um dos primeiros fatores a ter barreiras de comunicação. Então, a CNV nos estimula a pegar esse julgamento, não criticá-lo, porque é da natureza humana, entender por que eu estou julgando de preguiçoso. Porque ele chega em casa, vamos pegar um exemplo familiar, né? Chega em casa agora com essa pandemia, a pia se acumula de louça, temos um acordo que é você que lava a louça e você não está lavando, você é preguiçoso. Então, ao invés de dizer você é preguiçoso, eu tenho que dizer: a pia está com louça de ontem da janta e de hoje do almoço. Né? O que é que vamos fazer com isso? Preguiça é um rótulo. Preguiça é um julgamento. O que tem de fato? Louça em cima da pia. Então, a CNV nos estimula a isso, não a negar rótulos e julgamentos. Que bom, por isso que eu gosto tanto da CNV, porque não dá para não rotular, não dá para não julgar. É um pensamento automático do nosso cérebro, e até muito positivo, né? E aí isso que você coloca, de alguns preconceitos nossos, a gente tem que quebrar isso, né? E olha a fonoaudiologia linda que o Nordeste está fazendo. Eu nem vou ficar citando muitos nomes aqui, mas a gente já citou vários. Você tá, né? A Patrícia Balata, a Analice Almeida, o Léo, você, o Wilton.
na MIO, e infinitas pessoas. Por que eu tenho que rotular que uma determinada região não é competente para fazer ciência? Se os artigos dessa região estão lá nas revistas de ponta. Então é isso, é parar um pouco de julgar e ir para além, para que a gente flua e faça boas conexões, bons relacionamentos. Excelente, Ana. Meu chefe está também nessa live e ele faz um comentário, tá? Que é o professor Davi Farias, ele é do teatro, professor de interpretação, e ele faz um comentário. Empatia, por esse ponto de vista, além de compreender o outro, se assemelha à compaixão? Sim, sim. E foi todo o estudo do Marshall, ele viu que o que as religiões tinham em comum? A compaixão, o entendimento da dor desse outro. Então é isso mesmo. Tanto que um dos nomes que se dá para a CNV, para comunicação não violenta, é comunicação compassiva, comunicação da compaixão. É também chamada comunicação empática, comunicação colaborativa ou compassiva. Então tem toda a relação, sim, tá certo, Davi. Perfeito, Ana. Ana, e a relação, por exemplo, autenticidade e sincericídio? Como é que fica? Como é que fica esse negócio entre autenticidade e sincericídio? E é bacana porque a CNV trata muito disso. Então, empatia é o meu lado de olhar o outro. A autenticidade é o outro pilar da CNV de olhar a si mesmo. Eu ser autêntico. E autêntico em relação a quê? Então, autêntico para a CNV é você, quando estiver numa situação, seja ela boa ou não, você ter plena consciência de por que você está bem ou por que você não está bem. Então, o que a CNV entende é que nós estamos bem ou não quando temos a nossa necessidade atendida ou não atendida. Todos nós precisamos de coisas. Então, Jeová, se eu te perguntar assim, se você quer ser tratado como? Como você quer ser tratado nas relações interpessoais? Pensa, os internautas também podem falar. Você quer ser tratado com? Jeová. Como Jeová, como você. Muito bem. Então, com autenticidade? Com respeito? Sim. Respeitar a pessoa que você é? Essas necessidades básicas são universais. Então, quando eu falo de autenticidade, é eu identificar quais as minhas necessidades nesse momento. E quando uma necessidade não é atendida, o Marshall dizia que toda violência é expressão trágica de uma necessidade não atendida. Se você, Jeová, não for tratado com respeito, vai te determinar alguns sentimentos, tá certo? Então, se eu não for respeitada, eu posso me sentir deprimida, triste, né? Com raiva. Então, a autenticidade é você se voltar para as suas necessidades, o que você precisa no aqui e no agora para estar bem nessa relação, e que sentimentos que aquela necessidade está te gerando caso ela não for atendida. E quando você falar sobre isso. E aí vem a diferença do sincericídio. É diferente eu dizer, aí vamos dar um exemplo para um colaborador, que está me entregando os relatórios todos sem as tabelas que nós combinamos. Se eu disser para ele, você é um incompetente, não me entende, não me entrega as tabelas do jeito que eu já pedi 10 vezes, né? Isso é um sincericídio também. Eu estou dizendo aquela verdade borbulhando. Mas eu tenho que ser mais autêntica e dizer para ele, eu preciso dos relatórios com as tabelas, porque isso dá organização para o relatório. Quando você não faz, eu fico insegura, porque o cliente vai perceber a falta das tabelas.
Então, o que é que você precisa para colocar as tabelas? Então, quando a gente fala de autenticidade, é dizer aquilo que você precisa, mas sem a violência expressa em voz, que conhecemos tanto, expressa em gestos, em palavras e em pensamentos. Que a gente acha que ser violento é só pôr o dedo em riste, falar duro, xingar, pisar, bater porta. Não. Eu posso estar ali, blasé, tranquila, mas se o meu pensamento também não estiver numa energia positiva, de olhar tudo isso que estamos conversando, também é violento. Né? Aí é fake, usando a palavra da moda. Né? Aí eu falo bonitinho para o meu colaborador, mas dentro estou ali pensando que ele é um incompetente, que ele é um folgado, que ele faz isso para me provocar. Então, aí que está a diferença. A autenticidade é o outro pilar, que é eu dizer realmente com verdade, mas cuidando, zelando por essa forma de dizer. Né? Difícil, né, Ana? Porque às Poxa, vezes, quando disparam, a primeira coisa que a gente quer é rebater. já foi muito difícil. Jeová, isso é uma coisa importante que você traz, porque quando a gente lê o livro de CNV, do Marshall Rosenberg, tenho ele aqui, tem todos os meus livrinhos preferidos aqui, da neurociência, a comunicação não violenta, esse aqui. Quando a gente lê o livro, a gente primeiro acha que é um negocinho de passo a passo, por causa dos elementos, né? E aí a gente diz, nossa, é facinho de entender essa estrutura. Na hora de aplicar, é extremamente difícil. Por isso que tem que ler os livros, ver os artigos, mas precisa ter prática. Por isso que os nossos cursos, por exemplo, na Univoz, são prática, é um exercício atrás do outro, porque eu preciso sentir que na hora de falar, vai sair o meu piloto automático. Como é que eu trago para a consciência que esse piloto automático vai ser danoso para a nossa relação? Como que eu refaço isso? Como que eu sou empático comigo quando sair o piloto automático? Porque eu tenho que saber que isso acontece e me auto-empatizar, né? E é muito difícil, sim, não é fácil, não. Eu li o livro há 10 anos atrás, fiz o meu primeiro curso há 8 anos, depois fiz vários, e cada vez eu me pego aprendendo mais. Eu vou falo, essa frase não saiu em CNV. Ah, minha filha, eu vivo assim também, segurando. É um exercício constante. Por isso que é bacana a CNV, porque ela te faz ficar consciente da sua comunicação. Não deixa você desligar. Perfeito. Patrícia Balata, ela faz uma pergunta. Ana, parabéns, você é a expressão viva da CNV, mas me diga, eu tô meio cegueta, tá? Quando você exercita a CNV e os fatos não ocorrem, não funcionam, qual seria a orientação? A CNV, talvez eu frustre algumas pessoas. A CNV não é para conseguir o sim do outro. A CNV é para você falar de uma forma autêntica e estar preparado para escutar de uma forma autêntica. Eu digo que desde que eu comecei a estudar e praticar a CNV, eu achei que os meus conflitos iriam diminuir. Eles não diminuíram. Muito pelo contrário, talvez até eles tenham aumentado, porque eu me sinto um pouco mais segura de dizer aquilo que eu penso para os outros, porque eu sei que eu vou tentar dizer de uma forma que não ofenda. Então, eles vão continuar acontecendo. E o que a gente tem que estar preparado é para receber um não. Por quê? Porque eu tenho que entender que o outro, talvez naquele momento, tenha uma necessidade diferente da minha e que ele não vai conseguir me atender. E aí, a CNV nos distende a isso, a ser empático, compreendendo a necessidade do outro, o sentimento do outro e o porquê ele não está me atendendo. Lógico que aí eu posso tentar ainda conversar, argumentar, mas se os canais estiverem abertos, vai fluir de forma que a gente consiga um consenso, ou se não um consenso, um entendimento, mas a CNV não é para
conseguir o sim. E nesse ponto, a gente sempre faz um alerta para a CNV, ainda mais agora que todo mundo está falando muito, de 2 anos para cá, tem gente usando a CNV como uma forma de indução ao outro. Eu fico extremamente chateada, frustrada e irritada quando isso é usado dessa forma. Eu vejo em alguns cursos, em algumas palestras, né? Como conseguir o sim com o CNV. Está errado, tudo fora do seu lugar. Porque CNV não é para conseguir o sim, é para se entender os lados. O sim vai ser uma consequência dessa compreensão mútua. Excelente, Ana. Tem 2 perguntas aqui. Da Bruna, ela pergunta: existe algum exercício para se autotreinar para não ter uma comunicação não violenta? Autêntico seria a verdade com filtro? Ah, é verdade com filtro? Não, não acho que é verdade com filtro. A verdade é verdade. Se for com filtro, já começa a ser uma falácia. Se você. Agora, tem algumas coisas que, assim, eu tenho que sempre pensar, eu tenho que atender a minha necessidade. Mas naquele momento, será que atender a minha necessidade não está sobrepondo demais a necessidade do outro? Tem uma coisa tão interessante na CNV que a hora que eu começo a falar para mim mesma a minha verdade, entender a minha necessidade, entender o meu sentimento, entender por que eu quero determinadas coisas, às vezes eu até desisto de falar, porque eu percebi que eu não quero, não é bem aquilo que eu quero, é outra coisa. Como nós, Jeová, não somos treinados, nossa cultura não nos ensinou a entrar em contato com coisas mais profundas, que é esse entendimento da necessidade, do sentimento, né? A gente não entra em contato com isso e às vezes nós não nos entendemos. Então eu digo, eu estou com raiva para tudo. Eu estou com raiva? Se eu faço um exercício de CNV, que volta para você e fala, é raiva mesmo que eu estou sentindo? Onde que está isso? Tá no corpo? Está na mente? Estou tensa? Por que eu estou tensa? O que eu preciso? Nossa, eu precisava um pouco de paz, eu precisava de silêncio. Tem pessoas com filhos, né? Tenho feito reuniões com RH, com as empresas, com líderes, e os filhos estão lá. E a pessoa está com raiva, abre a porta, grita. Era aquilo que ela queria? Gritar? Não. Ela queria que todo mundo ficasse quieto? Não. Ela quer que os filhos curtam também a pandemia? Quer. Ela só precisa de um pouco de paz. Certo? Então esse talvez não seja o melhor horário para eu fazer live. Esse não seja o melhor horário para eu fazer reunião. Porque é o horário que a família inteira está empolvorosa, querendo almoçar. Então, o que eu quero dizer? Não é sair, abrir a porta e gritar a minha verdade. É fazer um exercício antes. Por que eu ia gritar? Eu ia gritar porque eu preciso agora de silêncio para fazer a minha live. Mas eu sei que meus filhos estão ficando com fome, porque 11h30 está chegando perto da hora do almoço e a escola já terminou a aula online. E eles estão com necessidade de conversar, brincar, e eu com necessidade da live. Então, aí eu paro e penso, será que é o bom momento para fazer a live? Aí, às vezes, a gente muda a estratégia exatamente porque eu entendi o porquê do comportamento do outro. Ou não, ou eu digo, esse é o momento da live, eu preciso que das tantas às tantas, das 11 ao meio-dia, é uma reunião da empresa, eu preciso de silêncio, que é que a gente vai fazer, né? Mas não abrir a porta e sair criticando, gritando, é um olhar para essas necessidades. Então, não é uma verdade com filtro, é pensar que verdade é essa para mim e para o outro, e de que forma que vamos conversar sobre isso. Ok. Falar com a raiva ou não. Perfeito. Ana, você acha que uma pessoa que tem um melhor autoconhecimento, ela consegue aplicar melhor a CNV ou a CNV, ela pode levar você ao autoconhecimento?
Perfeito. Os dois caminhos. Os dois caminhos, Jeová. A CNV me trouxe um entendimento de mim mesma muito grande, mas eu já estava no caminho do autoconhecimento. Então, algumas coisas talvez tenham sido favorecidas pelo meu caminho, mas graças à CNV, abriu um outro leque. As duas coisas. Quem se conhece melhor, toma mais contato com as suas emoções, começa a entender que a emoção está aí para você se sentir vivo, que não tem problema nenhum senti-las, mas comece a entender quais são os disparadores, os gatilhos para esses sentimentos, para essas interpretações das nossas emoções, né? Isso ajuda na CNV. Vai ficar mais fácil você processar a CNV se você já tem isso, por exemplo, no teu repertório. E a CNV, na medida que estimula você olhar para dentro antes de você falar, e fazer esse exercício, né, do que eu estou vendo, do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, ela amplia teu autoconhecimento. E a gente não foi treinado a isso, né? Eu falo que desde pequena a gente escuta, é feio sentir raiva, é feio sentir inveja, é feio sentir desdenhar do amiguinho, é tudo ruim, mas a emoção te faz sentir vivo, então olha para a sua emoção, deixa ela vir e vai identificar. O que vai fazer com que você não sinta esta emoção negativa? Porque sentir felicidade, alegria, ninguém acha ruim. Então, por que sentir raiva, tristeza, a gente acha? Não, isso está te fazendo vivo. E é isso que vai te levar a identificar o cenário que te levou a essa emoção. Aí você pode atuar sobre ele, não ficar só ruminando, não é? A psicologia usa muito esse termo da ruminação, ficar ali mastigando aquela emoção. Não, para e vai se entender, né? Então, os dois caminhos são lícitos, coexistem. Ana, como a gente não se sentir... Às vezes eu fico olhando para a CNV, né? E eu fico nesse processo da gente entender o outro, a necessidade do outro, como a gente não correr o risco de reprimir emoções e acabar se colocando numa posição, eu não sei se a palavra seria essa, de submissão, né? Então, eu reprimo, como não reprimir e acabar assumindo uma postura submissa em relação aos fatos? Tem duas coisas que me ocorrem com essa tua pergunta. Assim, primeiro, me ocorreu uma coisa que é muito importante esclarecer. Hoje, como muita gente fala de CNV, treina CNV, uma coisa é você trabalhar a CNV, outra coisa é você precisar de uma terapia com um psicólogo. Então, é muito importante isso, Jeová, porque às vezes a gente pega essas tecnologias de desenvolvimento humano e acha que elas vão resolver tudo na nossa vida. A CNV ajuda a entender, mas talvez alguns processos nossos mentais e emocionais estejam num nível de acesso que eu vou precisar de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra. Eu não vou resolver tudo, tá? Aqui já fica um alerta importante para algumas formas que a CNV tem sido abordadas como terapia. Não é terapia, é terapêutico, tá? Quando a gente sente algo, a CNV te diz que aquilo é muito lícito, aquilo é seu e tem que ser vivido. Se você vai externalizar ou não, não é porque você sente que você tem que sair falando o que você sente. Então, você tem a prerrogativa da escolha. Ao passo, no momento que você faz o exercício, estou com uma angústia reprimida, porque quero falar algo para alguém e não vou falar, porque se eu falar, o meu relacionamento com essa amiga vai acabar. Tá? Então, eu reprimo. Se eu faço essa escolha consciente, eu não vou falar, não porque eu estou reprimindo, eu não vou falar porque eu não quero correr o risco de perdê-la. Eu acho que ainda vale a pena manter esta amizade, porque não falar me traz um sentimento de angústia, mas estar com ela me traz sentimentos de alegria.
porque ela é descontraída, ela atende à minha necessidade de diversão, eu fiz uma escolha consciente, isso não é reprimir, é escolha. Exato. No entanto, algumas pessoas optam por reprimir porque não tem repertório para isso. Aí a CNV vai ajudar. Aí eu chegar nessa amiga com o repertório da CNV e dizer para ela como eu estou me sentindo quando algo acontece, o que eu preciso. Dar mais repertório porque a gente para de falar do outro. Sartre diz, não é? O inferno são os outros. A gente adora terceirizar a culpa. Uhum. Adora colocar no outro, culpabilizar. Então eu vou ter uma conversa difícil e eu vou dizer, você fez isso, você me larga, você não me convida para festa, né? Você me deixou esperando 1 hora para o cinema, por isso eu não quero mais a sua amizade. Não, sou eu. Eu tenho uma necessidade de pontualidade, quero continuar com a sua amizade. Quando a gente marcar para ir para o cinema, você pode marcar num horário que você acha que consiga chegar? Então, eu começo a criar repertório para falar de mim, do que eu preciso e de como eu me sinto. Paro de falar para o outro. Talvez aí eu me reprima menos. Por isso que eu disse que talvez eu tenha aumentado os meus momentos de conflito, porque eu falo mais. Porque agora eu tento falar, né? Eu sempre coloco tento, que eu sou ser humano. Eu falo de um jeito, eu tento falar de um jeito que vai trazer essa maior conexão. Então, a gente acaba não se reprimindo. Perfeito. Ana, comenta um Mas para pouco. isso eu tenho que ter autoestima fortalecida e outras coisas que juntam, porque não é só a CNV. A gente aqui está falando de CNV, mas tem muitas outras coisas no pacote de ser humano. Excelente. Ana, a CNV, ele coloca muito, né, a questão dos 4 elementos. Então, comenta um Sim. pouco conosco sobre essa questão da observação, do sentimento, do fazer pedidos, né, Sim. da observação. E são esses 4 elementos que fizeram a editora, e para vender mais, traduzir como técnicas para aprimorar relacionamentos. E não é É o técnica, termo o já. livro já não ajuda, né? O livro é Comunicação Não Violenta, Linguagem da Vida. Bom, o que são os 4 elementos? A observação, rapidamente, eu dizer aquilo que eu vejo, aquilo que eu consigo descrever, aquilo que o meu olho consegue captar. Passou no meu cérebro, já não é mais observação, é julgamento. Então, eu vejo que o meu colaborador está desanimado, desmotivado e não está comprometido. Isso é julgamento, não é observação. Mas eu vejo que ele está se atrasando mais, eu vejo que ele não entrega mais o relatório na data certa, eu vejo que ele se queixou de 4 coisas a semana passada. O que eu vejo é fato. Então, para a gente falar mais do que se vê, do que se observa, e não sobre o que eu acho que é. A necessidade é isso que a gente falou. Todos temos necessidades universais. Básicas, pontualidade, organização, mais complexas, né? Liberdade, harmonia, amor, paz. Se alguma necessidade não é atendida, a gente desperta em nós sentimentos. Então, se eu não tenho a pontualidade atendida, eu fico irritada. Se eu não tenho a minha liberdade atendida, eu me sinto angustiada. Então, quando a gente vai falar com as pessoas, ao invés de falar do que o outro está fazendo, eu tenho que dizer, eu estava aqui às 17 horas, no horário que nós marcamos, você chegou às 18. É observação, chegou às 18. Não é lerda, descomprometida. Eu preciso muito de pontualidade. E quando você não chega no horário combinado, isso me deixa angustiada, com a sensação de perder tempo. Olha, eu estou falando de mim, de mim, de mim. Se eu faço tudo isso, Jeová, vai ficar mais fácil fazer um pedido. Aquele exemplo de as crianças estão gritando, eu abro a porta e falo, para, eu preciso de paz, um pouco de sossego. Dá para vocês me respeitarem? Dá para vocês me respeitarem é um pedido que cabe tudo e nada.
Uhum. Eu tenho que fazer um pedido claro. Dá para vocês, das 11 ao meio-dia, assistirem televisão no quarto, distante do meu escritório, porque eu tenho uma reunião? Então, observação, necessidade, sentimento, vai derivar em eu ter clareza para mim mesmo do que eu quero para fazer a minha vida melhor. Eu quero silêncio, mas não adianta eu pedir, faz silêncio. As crianças podem achar que fazer silêncio é só parar de berrar a 100 dBs. Se berrar a 80 já está bom, e não está. Eu queria o som de escritório sossegado, eu queria 65, 60. Então, eu tenho que ser objetiva, clara, e nós não somos. Eu preciso de liberdade. O que é liberdade? Eu preciso ter as sextas-feiras à noite para sair com as minhas amigas. Eu preciso de autonomia. Autonomia no quê? Você já chega a hora que você quer, sai, eu quero. Não, eu quero ter autonomia para ligar para 10 clientes durante o dia, não para ligar para 20, ou para escolher se hoje eu ligo para 10 e amanhã eu ligo para 20. Então, façam pedidos claros, objetivos. Aí você tem uma resposta clara e objetiva, que é o sim ou o não, que é a pergunta da Patrícia Balata. Mas a pessoa pelo menos vai entender o que você quer, né? Porque às vezes a gente fala de um jeito e tem uma resposta que não era o que eu queria. Para entender isso, o Marshall dá um exemplo muito legal, vou contar bem rapidinho. A esposa estava se sentindo muito sozinha e com os filhos muito abandonados, porque o marido era um executivo e não parava em casa, nem de sábado, nem de domingo. Ela queria que ele ficasse mais com ela e com os filhos. Aí ela disse para ele, fulano de tal, você está trabalhando muito, você tem que trabalhar menos. Ok, no dia seguinte ele foi lá e se matriculou numa aula de tênis, golfe, tênis. E continuou não atendendo a necessidade dela, que era de compartilhar, de estar mais junto com a família. Ele continuou ficando ausente, está trabalhando menos, mas não era o que ela queria, porque ela foi enviesado. A gente às vezes vai enviesado, não é direto para falar o que quer. Então faça um pedido. Eu gostaria que você ficasse mais com os filhos, e comigo você consegue ficar um fim de semana por mês, porque nem isso nós temos. Pedido direto e claro, né? Por isso que a CNV é bacana e é concreta, ela estimula muito essa fala mais assertiva, né? É uma fala mais assertiva. Pior, Ana, é quando as pessoas elas não fazem o pedido mandando, né? E elas querem que a pessoa tenha uma bola de cristal e que adivinhe o que você está pensando, né? E aí ela fica cheia de raiva, né? Porque o outro não tem essa bola de cristal, né? Muito bom. Não, nossos comentários são muito invasivos. Eu preciso de mais atenção. Eu quero mais carinho. O que é carinho, né? Aí um líder comentou comigo, né? Que o trabalho que nós estávamos fazendo de comunicação tinha ajudado até na casa. Que a esposa, ele gosta muito de cozinhar, e a esposa falava, eu preciso de mais carinho. Ele ia lá e fazia um bolo, uma receita nova, ele adora doce. Fazia bolo, receita nova, tal, achando que estava dando carinho para ela, porque esta era a forma que ele tinha de expressar carinho. E ela queria talvez um outro carinho, e ela continuava reclamando da falta de carinho, né? E ele, nossa, mas eu sou tão atencioso, eu faço o bolo que ela gosta, peguei uma receita de muffins, mas não é isso que ela quer, só que ela não está sabendo falar o que ela quer. E ele não está sabendo também identificar, porque a comunicação é uma via de mão dupla. Então, quem pratica CNV, a gente fala, eu estou em CNV, né? Até tem essa frase bem forte. Quem pratica CNV vai falar de uma forma diferente, mas também vai tirar do outro respostas dentro desta filosofia da CNV. Vai estimular o outro a dizer, você quer carinho? Então, um carinho para você eu fazer bolo, eu sentar à mesa. Não, eu queria que você me levasse mais vezes para jantar fora. Então, é dizer mais claramente.
Então, é bacana porque eu trabalho com comunicação, que às vezes a gente vai trabalhar com líderes, e isso me deixa muito satisfeita, né? Vou fazer um trabalho com líderes para dar resultado para as empresas e para ele, para a carreira, e as pessoas fazem uns links com a família, com a vida pessoal, que no fim é onde a gente mora de fato, né? E eu fico muito feliz quando conseguem fazer essa ponte da comunicação para a vida, né? Não só para a carreira e para a profissão, que é super Isso. importante, mas eu tenho que mudar em todos os níveis. E às vezes é mais difícil falar dessa forma lá em casa, né? Que é onde Claro. a gente já conhece um ao outro, relaxa. Muito bom, Ana. Realmente, em casa, tudo é mais difícil em casa, né? Então, Patrícia, entenda quando eu digo que eu estou precisando de carinho, entenda quando eu digo que você é ciumenta, tá? Então, entenda a luz da CNV, tá? E ela pergunta, Ana, para Então, você, qual a relação da CNV com a velocidade de fala e o tom de voz? olha, bacana, Patrícia, porque assim, a CNV, ela não especifica coisas relacionadas à expressividade, mas no tempo todo cita muito, não de forma tão clara, direta, com os exercícios que nós, fonoaudiólogos, sabemos, mas cita muito que toda a sua expressão facial, corporal, gestual, velocidade de fala, toda a prosódia impacta muito. Então, se eu quero uma conexão com a outra pessoa, eu tenho que estar inteira em pensamento, em corpo, em voz. Então, também não adianta eu pensar em tudo isso que eu estou pensando e na hora de falar, falar sem expressividade, falar de uma forma rápida, falar sem olhar para a pessoa. Tem exercícios muito profundos na comunicação não violenta, que é o contato mesmo, a presença. Exercícios de presença. Estou aqui olhando, né? Quando você, Jová, faz assim com a cabeça, você está afirmando e confirmando algo que eu estou falando, faz o meu cérebro ficar mais tranquilo. Então, estamos presentes de fato. E a CNV só funciona com presença. Então, é presença vocal, corporal, velocidade de fala, porque senão fica incongruente, né? A minha palavra está dizendo uma coisa e a velocidade de fala, a curva melódica ou o gesto estão dizendo outra. Então, para o cérebro do outro, a informação não vai chegar com conexão. E aí a vantagem de ser fonoaudiólogo, trabalhando com comunicação não violenta, é imensa, porque a gente junta os exercícios da CNV com a expressividade, dá cursos e oficinas maravilhosos. Perfeito, Ana. Já que você falou em curso, a Érica está perguntando se você tem algum curso na modalidade online com CNV. Sim, lógico, senão eu tiraria férias de 6 meses. Sim, Érica, temos. A semana que vem tem um online de comunicação não violenta, que acontece terça, quarta e sexta, se eu não me engano, não me lembro bem a data. Temos uma vez por mês tem o curso online, na modalidade síncrona, 9, 10 e 11 de junho. Na modalidade síncrona, que é com a gente presente, fazendo exercícios. Ele vai se repetir uma vez por mês ao longo aí dessa pandemia e depois dela também, né? Porque esse nosso novo normal, a gente não vai saber para onde vamos. Que normal será esse? Então tem os presenciais, que é uma cultura muito grande da Univoz, porque a gente gosta, né, do toque, dos exercícios, mas não dá para fazer isso. Então, tudo migrou para o online, tanto para as empresas, atendimentos individuais, como os cursos. Semana que vem já tem. Pode acessar o Univoz, _ Comunicação Humana, no Instagram, ou me mandar também no Ana Elisa Moreira. Estamos aí conectados com o mundo, Jová. Perfeito, Ana. Tem uma pergunta do Ivan Alexandre. Se eu não fizer, ele me mata, tá? Então, Ah, Ivan, querido. eu vou lançar. E as perguntas dele sempre são imensas. Então, é isso. Nas redes sociais, vimos muitas postagens contra o racismo e o antifascismo, carregadas por sentimentos de raiva, ódio e até acusações de cumplicidade quando as pessoas se omitem em relação aos fatos. Como lutar de forma não violenta frente a essas injustiças sociais
E é possível promover uma revolução do bem de forma não agressiva? Eu acredito que sim. Mas eu recomendo ele a ler mais sobre comunicação não violenta, porque quando a gente usa CNV para o entorno, não é ser bonzinho, não. Uhum. Não é ser bonzinho. Comunicação não violenta não é ser bonzinho. É realmente se defender e realmente dizer o que quer e a que veio. O Marshall acreditava que é possível, tanto que levou a comunicação não violenta para tribos na África, guerra civil, situações de extrema revolta e conseguiu efeitos muito positivos. Eu acredito que sim, porque ela estimula a empatia, mas há controvérsias. E aí eu deixo para o capítulo 2 de CNV. Ok, Ana, nosso tempo está esgotando. Eu já estou aqui nervoso, que está passando rapidamente. A gente tem 1 minuto e 30 segundos. Eu quero Nossa, finalizar lhe agradecendo mais uma vez pelo convite. Foi ótimo conversar com você. Né? Eu já contei um pouco da história no início, o quanto você me inspirou há 12 anos atrás no meu mestrado. Então, foi excelente lhe que rever, bom. né? Poder conversar com você. Sim. Gratidão. Gratidão toda minha, Jová, estou à disposição de vocês, de todos os seus seguidores, dos nossos colegas de profissão. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei felicíssima, porque também te admiro muito, você faz um trabalho primoroso aí em Maceió, amo essa terra, amo a sua terra, Pernambuco também, passo férias aí todos os anos, e essa união, né? Não importa onde estejamos, por essas redes, tem me trazido imensa felicidade e prazer, tem me alimentado demais, portanto estou aqui à disposição de todos. Contem comigo e pratiquem a comunicação não violenta, que pode apoiar muito a revolução em todos os sentidos. Revolução do bem, Valeu, em querida. todos os sentidos. Beijo grande, gratidão, tá? Bom Ai, descanso. eu que agradeço. Muito obrigada. Beijos Tá? para todos. Até mais, Jová. Até mais, minha linda. Beijo, pessoal. Quinta-feira, Juvenal de Moura, tá? Voz cantada. Uau!